parte foram muito semelhantes. A diferença é que na segunda parte conseguimos ser efetivos e traduzir o nosso caudal ofensivo em golos. É verdade que na primeira parte tivemos duas situações de transição do nosso adversário em que fizemos más abordagens, no sentido de não acompanhar os movimentos nas marcações do nosso adversário, e podia-nos ter saído caro quando as nossas tarefas nesse aspecto estão muito bem definidas. Acho que na primeira parte foi nisso que nós pecamos no momento em que não conseguimos finalizar e demos transições ao nosso adversário. Estávamos posicionados, mas não estávamos a fazer os movimentos corretos, e infelizmente, em função de todas as oportunidades que nós criamos, acabamos por não conseguir fazer nenhum. Ao intervalo, que eu disse aos jogadores foi que tínhamos que manter o mesmo ritmo, a mesma toada. Fiz primeiro pequenas correções de posicionamento, e acho que a equipa teve muito bem, os que iniciaram, depois os que entraram, uma equipa sempre a meter energia no jogo, sempre à procura de fazer golos, e acho que é uma vitória inteiramente justa por aquilo que fizemos nos 90 minutos. Abel, boa noite, Zé Henrique, Rádio Energia 97. No poker a gente fala all-in, né? Parece que você sentiu ali no momento do jogo que poderia abrir mais o time, sacando Emiliano Martinez, colocando o Felipe Anderson, colocando o Alan e deixando o seu meio-campo com mais qualidade para quando roubar essa bola, ter essa transição e essa qualidade no passe, onde o Veiga, né, faz esse passe, e o Flaco, que na minha opinião até tentou muitas vezes, né, mas tomou decisões precipitadas na primeira etapa, acerta o passe para o companheiro fazer o gol. É isso mesmo que você tentou? Você foi meio que pro tudo ou nada? Isso foi treinado, verdade, ou foi situação de jogo? Foi treinado ontem. O Veiga já sabia que podia entrar para a posição de 8. Aliás, ele treinou juntamente com o Andrés, aqui no treino que fizemos no Allianz Parque. Eu raramente ou dificilmente faço alguma coisa no jogo que não tenha feito no treino. Não sou treinador de... eu penso que, eu acho que... Não, eu treino, preparo os cenários que podem acontecer, e esse era um dos cenários. E a verdade é que o Veiga me surpreendeu, sobretudo naquilo que tinha que ver depois com as tarefas defensivas. E foi atrás e recuperou a bola. Depois reforçámos o meio porque só estávamos com o Andreas e o Veiga e com os dois centravantes na frente. Depois reforçámos ali um bocadinho o meio para nos dar mais conforto, porque não tínhamos um 5 de equilíbrio, mas acho que tiveram todos muito bem quando eu puxei o Alá para dentro. Fizemos ali uma estrutura de três médios ou 3 volantes, como vocês chamam aqui, com o Andreas mais centralizado, o Veiga a sair na centro-esquerda e o Alá a sair na centro-direita. Mas sim, estava no plano, se nós não tivéssemos a ganhar, o Veiga poderia entrar para aquela posição para nos dar outra criatividade e dê-nos as duas coisas que eu acho que nós precisávamos. Dê-nos para a frente, até pelo passe brilhante que fez para o Vitor Roque, e nas tarefas defensivas também. Vi o Lopes um bocadinho triste no final porque não fez golo, mas achei que fez um belo jogo e adorei a forma como ele ganhou a bola, que é isso que eu lhe falo muitas vezes. Ele é um jogador que ele tem um potencial que enorme, e às vezes é isso, tem que ganhar na raça, mostrar toda a sua qualidade, não só técnica, mas na raça, na vontade. E o golo do Roque que ele faz, a passe dele, ele é inteiramente do duelo que ele ganha, e realmente são esses jogadores que fazem a diferença, que não só são bons naquilo que tem a ver com as suas qualidades técnico-táticas, mas que demonstram também aquilo que é fundamental nos jogadores de hoje: intensidade, qualidade, robustez física, força. E eu particularmente disse-lhe isso no final, porque apesar de ele não ter feito nenhum golo, fiquei mais contente pelo golo que ele criou e que deu do que se ele tivesse feito um golo. Mas isso é só a minha opinião. Abel, boa noite, tudo bem? Essa reta final do Palmeiras na temporada, brigando em duas frentes, exige muito de um planejamento também, né? Encarar um jogo contra o Santos agora no Allianz Parque, até o jogo contra o Juventude também no último fim de semana, com esse espírito de decisão, como se fossem finais, porque depois você tem um Santos na Vila Belmiro que vai estar desfalcado dos jogadores convocados, tem um jogo contra o Grêmio numa semana de Libertadores,
antes da final que você também pode preservar, poupar alguns jogadores. Nesse contexto do planejamento que foi montado para uma reta final tão importante, qual é o tamanho dessa vitória, de você poder abrir 3 pontos agora em relação ao Flamengo, que é o segundo colocado na tabela, 2 vitórias a mais, o tamanho de um resultado positivo como esse contra o Santos, considerando esse contexto todo? Entendo perfeitamente a tua pergunta, mas esta vitória só faz sentido porque ganhamos ao Juventude, conseguimos sacar aqui um empate em casa num Cruzeiro num momento muito difícil, portanto eu não consigo olhar para este jogo e atribuir a esses 3 pontos mais importância do que foram os 3 pontos contra o Juventude. Eu não penso assim, penso que este é um campeonato extremamente competitivo, penso que ainda vamos perder pontos até ao fim. Como tu disseste bem, há uma série de circunstâncias que são anormais, que não deviam de existir, né? Como o Sr. Ancelotti disse muito bem, a prioridade é a seleção, sem dúvida nenhuma, como eu entendo, mas não me parece justo nem correto, numa altura destas, nós estamos a discutir títulos e estamos a ficar sem jogadores para as seleções fazer jogos amigáveis. Há aqui qualquer coisa que não está bem. Não me perguntem o quê, gostava que vocês me ajudassem, mas não está bem. Isto não existe em lado nenhum, desculpem dizer-vos isto. Portanto, há muita coisa a fazer, há muita coisa a mudar, há muitas decisões difíceis que têm que ser feitas, porque isto não pode acontecer, isto não existe em lado nenhum, não é? Do mundo. Será que temos que ajustar o calendário para igual a que seja o calendário europeu? Será que é isso que temos que fazer? Não sei, estou aqui, mas não é justo nem para nós nem para os outros. Não é justo. Não é justo. Mas pronto, temos que, como tu disseste bem, temos que jogar com aquilo que está a passar, mas acho que sinceramente devia ser algo de uma reflexão profunda e às vezes até um bocadinho vergonhoso quando me perguntam o que é que está a acontecer num momento difícil, numa reta final importantíssima, e nós a estarmos a ficar sem jogadores para as seleções. Alguma coisa está mal aqui. Não sei se é a nossa direção, se é a CBF, se é os treinadores, se é quem organiza, não sei, mas que não está bem, não está. Isto não existe em lado nenhum. Boa noite, Abel. Guilherme Giuliari, da Web Rádio Verdão. Abel, eu queria puxar um pouco para a questão do mental. Mesmo depois de tudo que aconteceu contra a LDU no jogo de ida e contra o Flamengo pelo Brasileirão, o Palmeiras demonstra que consegue suportar muito bem todas as adversidades que aparecem. Queria que você pudesse falar um pouco sobre como o Palmeiras é forte mental para as tarefas que já passaram e foram concluídas, e ainda para as tarefas que vêm pelo caminho até o final da temporada. Olha, eu já tenho idade suficiente e experiência suficiente para perceber que um campeonato e uma temporada é longa, tem altos e baixos, vamos sofrer, vamos ter momentos de euforia, vamos ter momentos de desânimo, vamos ter momentos de frustração, mas eu acho que há uma característica que para mim é o maior talento que qualquer um de nós pode ter em função da profissão que faz, que é a resiliência. É ser capaz de ser resiliente e entender que nem sempre as coisas na nossa vida nos vão correr como nós queremos, nem sempre no nosso trabalho as coisas vão sair como nós planeamos e como nós projetamos. Mas acho que isso é o maior talento que nós podemos ter, é a capacidade de ser resiliente e continuar, a forçar, a ajustar as velas se for preciso para entrarmos no rumo certo, e mesmo quando estamos no rumo certo, obstáculos irão aparecer pela frente, manter a calma em momentos que parece que está toda a gente a criticar tudo o que está a passar, manter a calma quando a euforia está aí e está toda a gente eufórica, meter os pés no chão e dizer foram apenas 3 pontos, falta muito ainda. Portanto, a parte mental, ela não é só no futebol, ela é no futebol e na nossa vida. É nós estarmos focados naquilo que controlamos, é nós não estarmos preocupados com o que é que o vizinho tem, o que é que o vizinho faz, o que é que o vizinho conseguiu. Porque às vezes nós olhamos muito para aquilo que os outros têm, aquilo que os outros conseguem, mas esquecemos de ver o processo que levaram a chegar. Né? Nós só olhamos para as pessoas e muitas vezes esquecemos de ver o trajeto, que é que levou as pessoas a chegar ao lugar que estão. E poucas pessoas pensam nisso. Portanto,
Eu acho que o lado mental não é só no futebol, é no futebol e na nossa vida, é uma das componentes, ou um dos fatores que nós temos de rendimento, não é o único. E quando estás equilibrado, técnica, tática, física e mentalmente, em harmonia contigo, em harmonia com aquilo que são os nossos princípios de grupo, é mais ou é menos difícil ultrapassar obstáculos, como ainda foi hoje o Santos, que nos criou dificuldades, mas, como disse, isso é um trabalho que é diário, não é de hoje. Tudo o que se passou no passado com esta equipa, com as vossas perguntas, com as vossas críticas, com os vossos elogios, também nos ajuda e nos transforma, no sentido de saber que o equilíbrio será sempre e a resiliência estarão sempre no termo certo para seguirmos aquilo que é as nossas ambições e os nossos objetivos. Nem 24 horas, nem muita euforia, nem desânimo, equilíbrio, porque daqui a 3 dias estamos a competir outra vez. Abel, boa noite, tudo bem? André Neto, da Rádio CBN. Até nessa linha de processo que você falou, queria que você comentasse um pouco sobre o desenvolvimento do Vitor Roque, que agora, assim como o Flaco Lopes, vai ter a sua chance na sua seleção também, que hoje foi o cara da partida e que me parece que no início no Palmeiras era um cara que se destacava mais pela parte de briga, de entrega, e que hoje me parece que está num auge mais técnico também. Acho que a Cavadinha, o gol de Cavadinha resume um pouco isso. Queria que você falasse um pouco sobre essa evolução dele. Obrigado. Sabem que eu tenho dificuldade em elogiar os meus jogadores, vocês sabem. Depois eles empolgam e depois... mas ele é o patinho feio, ou era o patinho feio que virou cisne. E muitos de vocês ajudaram a ele ser o patinho feio. Se ele ouvisse e acreditasse em 90% do que vocês disseram aí, eu não digo vocês aqui, sobretudo os que estão lá em casa, porque vocês eu conheço, estão aqui quase todos os dias. Mas se ele ouvisse metade das baboseiras que muitos de vocês que estão aí sentados falaram, ele deixava de ser jogador. A sorte é que ele sabe quem é o treinador dele, a sorte é que o treinador dele sabe onde é que está, como é que funciona a dinâmica e cuidou dele. Lembram-se dos 50 quilos nas costas? O que nós fazemos melhor aqui é cuidar. É cuidar. E que se calhar é o que eu até sou melhor nisso. É cuidar. Portanto, o que estás a dizer resumidamente é o patinho feio que vira o cisne. E se calhar os mesmos que criticaram, como criticaram, agora estão a dizer que ele é o melhor jogador do mundo. Não é? Isto é o que acontece. Portanto, para ele a mesma coisa. Gelo, calma, o caminho é este, a consistência é esta. Foi à seleção fruto do trabalho dele, porque ninguém faz as coisas. Eu não corro por ele, eu não treino por ele. A coisa que eu faço, como educador, professor e treinador que sou, essa é a minha função. É ajudá-lo da melhor forma que eu conseguir, mas quem é o verdadeiro protagonista, quem faz acontecer, é ele. Portanto, o mérito todo do patinho feio que virou o cisne é completamente dele, e nós demos-lhe o tempo para que as penas trocassem e que as pessoas ao longo do tempo fossem ver que realmente este jogador é mais do que aquilo que mostrou nos clubes onde esteve fora, porque seguramente que não teve o acompanhamento nem o cuidado que nós temos aqui. Boa noite, Abel. Tudo bom? Falando ainda de seleção, existe ainda alguma possibilidade ou uma tentativa do Palmeiras conseguir a liberação dos atletas convocados para a data FIFA ou não? Como é que é? Uma liberação dos atletas que foram convocados para suas respectivas seleções, ainda existe essa possibilidade da diretoria tentar? Não estou entendendo. Falando de seleção ainda, o Palmeiras teve muitos jogadores convocados. Vai ser... Mas pedir à seleção para liberar jogadores para não irem à seleção? Isso, o Palmeiras não faz isso. Não faz isso. O Palmeiras não é um clube que faça isso. Se há clubes que façam isso, vocês podem me ajudar. Mas o Palmeiras respeita muito aquilo que é a seleção nacional de todos. Os brasileiros, argentinos, todos. Todos. Da Europa, todos. Isso não é uma pergunta que tu a fizeste e por isso que eu estava a dizer, não estou a entender. Que autoridade tenho eu ou que tenho o Palmeiras para pedir a selecionadores para desconvocar? Mas se isso existe, tens que dizer quem são os clubes que fazem isso.
Oi, Abel. Luiz Fabiani, da Rádio Bandeirantes. Eu gostaria de entender duas escolhas táticas para o jogo de hoje. Primeiro, a entrada do Alan pelo lado direito no segundo tempo. Era algo que se esperava desde o início do jogo. Ele veio para a segunda etapa. E também nessa disputa entre Murilo e Fux no setor defensivo. Quais as valências de cada um que faz com que você escolha um ou outro a cada jogo? O que motiva a escolha em cada atleta? Obrigado. Boa pergunta. Olha, o Murilo vinha com uma série de 6 ou 7 jogos seguidos. Já no último jogo, quando eu troquei uma boa parte da equipa, ele viu que era um dos que ia jogar. Se não acredito, pensou ele, não acredito que o treinador me vai meter. Mas entendi que nós precisávamos de ter um líder também da defesa dentro do campo. Não só o Gomes, porque o Gomes não tinha ido porque estava lesionado, mas ter o Murilo, que é um dos nossos líderes. É um jogador que sabe perfeitamente como é que funcionam as nossas dinâmicas. Nós estávamos com o Fux, e claro que eu podia jogar o Fux e o Bruno e o Micael, desculpa, mas eu olhei também para aquilo que são as lideranças da equipa e precisei e sabia que ele estava cansado no último jogo, apenas com dois dias de recuperação. Tenho a certeza que ele neste estava melhor, mas já tínhamos o Gomes de regresso, então optei por o Bruno poder jogar como jogou e total confiança também no Murilo, e ele sabe perfeitamente porque é que ficou de fora. Ele sabe que é um dos nossos pilares, e quando está na média dele é um zagueiro de seleção, como já mostrou, já foi chamado à seleção brasileira. É um jogador que tem todas as valências e as capacidades para jogar ao mais alto nível. Portanto, foi mais por gestão de energia, para jogar na máxima força, com o Gomes e com o Bruno hoje, e veremos no próximo. O Alá, vocês sabem, ele saiu completamente esgotado. Felizmente, no último jogo, ele não se lesionou, portanto, teve que ficar de fora 3 dias, nem sequer treinou. Nem sequer o levámos ao Juventude. Eu tenho alguma dificuldade, salvo raras exceções, jogador está lesionado e passar logo para titular. Tu perguntas, pois, mas o Gomes fez isso. O Gomes é um caso à parte, ele é o nosso Robocop, portanto é o nosso líder, e portanto o Alá não, o Alá vinha de lesão, e o Alá, como vocês sabem, é um jogador que foi trabalhado ao longo deste tempo, já o ano passado, este ano igual, tem entrado muito bem, jogou de início muito bem contra o LDU, hoje entrou com o jogo mais partido, ainda mais sobressai todas as características que ele tem, progressão, drible, velocidade. Mas não falei muito dele, não vale a pena falar muito dele, porque já vendemos jogadores que chegam, né? Eu via um amigo Crespo a falar que o Palmeiras tem dinheiro. Eu queria lhe dizer, quando ele chegou e éramos vizinhos, eu tinha o mesmo dinheiro que ele, né? Aliás, quando eu convidei para vir a casa jantar, quem pagou foi ele. Fui eu que paguei, não foi ele, fui eu. Mas na altura o Palmeiras não tinha assim tanto dinheiro. O que o Palmeiras fez foi apostar na base e vender jogadores. Os títulos trouxeram prestígio, o prestígio trouxeram patrocínios. Isto é todo um ciclo vicioso, mas começou primeiro por apostar na base. Vender 4, 5 jogadores da base, que fez com que nós estabilizássemos financeiramente, e que este ano, sim, como a nossa Presidente sempre disse o ano passado e há 2 anos, juntamente com o Barros, que íamos ter uma gestão responsável. Este ano, sim, em função das vendas que fizemos, do Rios, do Estevão, não há como, se queremos continuar a crescer e a competir, temos que investir. Vocês ouviram-me falar dos crocodilos no bolso, ouviram-me aqui uma outra vez, mas isto é só para brincar um bocadinho com como é que se ganha. O dinheiro ganha-se trabalhando, com processos, acreditando em algo, e é fácil, basta olhar para o Palmeiras quando nós chegamos aqui, como é que as coisas foram acontecendo. Isto é um ciclo vicioso, posta na base, títulos, prestígio, valorização do clube, valorização da marca, patrocínios, sócios avante, futebol que as pessoas gostam de ver. Isto é todo um ciclo vicioso, está bem? E era... Boa noite, Abel.
Você falou já um pouco sobre essa questão das mudanças de calendário, né, e como é que isso vai afetar o Palmeiras de certa forma, com jogadores que vocês vão perder nesse período de data FIFA, né, sendo convocados. E além disso, por conta dessas mudanças, já na reta final do campeonato, o Palmeiras vai fazer 3 jogos, né, fora de casa, por conta dessas trocas aí de jogos. E eu queria ouvir da tua opinião, assim, de como é, se você foi consultado, né, sobre essas mudanças, de que forma você as viu e de que forma isso impacta o teu trabalho. Assim, não vale a pena muito. O teu colega fez uma pergunta, eu falei aquilo que eu senti e dei a minha opinião. Mas eu adapto-me, certo? É assim, as regras de jogo são assim, ok. Mas não deveria ser assim, não deveria ser assim. Um jogo de cada vez, o teu colega estava-me a dizer como é que se prepara, é jogo a jogo, perceber como é que os nossos jogadores recuperam, perceber quais são as consequências de cada jogo, perceber como é que os nossos atletas estão depois de 2 dias. Há jogadores que têm uma capacidade de recuperação mais rápida, há jogadores que têm uma capacidade de recuperação mais lenta, há jogadores que chegam ao final de cada jogo e têm traumas diferentes dos outros. Uma coisa é trauma muscular, que é extremamente perigoso, outra coisa é um trauma no osso em que tem sob equador e não há risco de lesão. Portanto, eu entendo essa tua pergunta do calendário, é o que é. Nós sabíamos no início do ano, em função do Mundial que tivemos no meio, da paragem que teve que existir, dos jogos que iam ser feitos em cima uns dos outros, da necessidade de ter que acabar o campeonato o mais cedo possível, porque em janeiro já estamos a competir outra vez. Enfim, há decisões difíceis que têm que ser tomadas, algumas delas já foram tomadas e para não estarem a dizer que eu só critico, porque eu não critico, eu estou aqui para contribuir, para aprender e respeitar muito aquilo que são a tradição e a história do futebol brasileiro. Mas, como em tudo na vida, nós temos que inovar, temos que dar passos à frente, temos que fazer alterações que nos ajudem a ser melhores. Algumas já foram dadas e vão ser vistas para o ano, mas outras terão que ser dadas, doa a quem doer, custa quem custar. Mas, como te disse, estamos preparados para aquilo que tu disseste. As circunstâncias são as que são e nós temos que estar preparados para dar essa resposta. Se é melhor ou pior, não te sei dizer. Se é normal, não. Claro que não é normal, mas em função do contexto, como o teu colega disse, não há como, não é? Estamos a encher chouriços, mete lá para dentro, pom, e alguém vai ganhar, alguém vai ficar em primeiro, alguém há de ganhar, não é? Isto é assim que funciona, alguém vai ganhar. Mas, como te disse, respeitamos tudo, percebemos o contexto, o calendário é este. Tenho certeza que no futuro será cada vez melhor, ainda que demore a mudar. Como te disse, estou aqui há 5 anos. Em 5 anos já começou-se a ver, pelo menos este ano, mudanças. Isto é um bom sinal. Está bem?